Olá, eu sou a professora Vera, professora de matemática, e vim hoje aqui tratar com vocês de um novo tema, que são as funções. É um tema muito extenso e muito importante, porém nós vamos ver somente as noções básicas e ter o conhecimento de alguns elementos que são necessários para a gente conceituar funções. Então vamos começar. Par ordenado. O que significa um par ordenado? Então, suponha que eu tenho aqui essa equação do segundo grau. X² menos 36 igual a zero. Se eu fosse achar as raízes dessa equação, então eu teria x igual a mais ou menos 6. Quem seria o conjunto solução dessa equação? Mais 6 e menos 6, ou menos 6 e mais 6, significa o mesmo conjunto. Ou seja, repare bem, a ordem desses elementos dentro do conjunto não teve problema. Tanto faz ser mais 6 como menos 6, ou menos 6 como mais 6. Dentro de um conjunto, a ordem não é importante. Porém, num par ordenado, a ordem é fundamental. Então, quando eu escrevo o par ordenado XY, significa que x é o primeiro elemento do par e y é o segundo elemento do par. Se eu trocar a ordem, eu altero o par. Então, por exemplo, se eu escrevo par 1 e 2 negativo, é a mesma coisa que 2 negativo e 1? Não, aqui não é uma igualdade. Aqui eu tenho que ser diferente. Então, aqui não é um sinal de igual. Aqui é 1 e menos 2, diferente de menos 2 e 1. Quem é o primeiro elemento do par? O número 1. Quem é o segundo elemento do par? Menos 2, ou 2 negativo. Diferente de, no segundo, o par ordenado 2 negativo e 1 é diferente de 1 e 2 negativo. Nesse segundo par, o primeiro elemento, 2 negativo. Segundo elemento, 1. Então, a diferença do conjunto e o par ordenado é muito importante. Aqui, eu tenho que a ordem não altera os elementos do conjunto. Porém, no par ordenado, a ordem é fundamental. Então, esse é um dos tópicos que nós precisamos estar com um conceito bem preciso para, na hora de funções, estar utilizando. Um outro elemento também que é importante para as funções, que eu preciso definir, é o produto cartesiano. O que significa produto cartesiano? Então, dado dois conjuntos A e B não vazios, o que significa isso? Que eu tenho elementos no conjunto. Chamamos A cartesiano B o conjunto formado pelos pares ordenados, onde eu tenho o primeiro elemento do par pertencente ao conjunto A e o segundo elemento do par pertencente ao conjunto B. Então, por exemplo, conjunto A, 1, 5 e 7. Conjunto B, 2 e 4. Quem seria A cartesiano B? Ou seja, o produto cartesiano de A por B. Primeiro elemento do conjunto A. Segundo elemento do conjunto B. Então, eu teria o par ordenado 1, 2, 1, 4, 5, 2, 5, 4, 7, 2, 7, 4, certo? Então, a ordem dos elementos no par ordenado é muito importante. Como eu posso descobrir quantos elementos eu vou ter num produto cartesiano? Então, vamos lá. N de A cartesiano B, A por B. O que seria? Esse N é o número de elementos. Como que eu encontro esse número de elementos? Quantos elementos tem o conjunto A? 3 elementos. Quantos elementos tem o conjunto B? 2 elementos.
Então, o número de elementos do produto cartesiano seria n de A vezes n de B, ou seja, 3 vezes 2, 6. Será que isso é verdade? Vamos verificar aqui. O produto cartesiano A vezes B, quantos elementos tem dentro do conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Bom, continuando ainda com produto cartesiano. O que nós temos? A representação do conjunto cartesiano, do produto cartesiano A vezes B. Como é que nós podemos representar o A vezes B? Olha, podemos aqui utilizar duas maneiras. Diagrama de setas e o plano cartesiano. O que seria esse diagrama de setas? Eu tenho aqui dois conjuntos, um sendo representado por A, com os elementos 1, 5 e 7, e outro representado por B, com os elementos 2 e 4. Cada elemento de A com cada elemento de B. Então, 1 com 2, 1 com 4. Então, eu formo o par ordenado 1, 2, 1, 4. Mas existem outros elementos no conjunto A. Então, vamos para o elemento 5. O que eu teria? 5, 2, olha lá, a setinha saindo do 5 indo para o 2, e 5, 4, que formaria o par 5, 2 e 5, 4. Outro elemento ainda existe aqui no conjunto A, que é o elemento 7. Então, o que nós vamos ter? 7, 2, 7, 4. Par ordenado 7, 2, par ordenado 7, 4. Lembrando sempre que, no par ordenado, o primeiro elemento é do primeiro conjunto e o segundo elemento é do segundo conjunto. Então, aqui nós fizemos o diagrama de setas. Mas será que existe uma outra maneira? Sim, podemos fazer o plano cartesiano. Então, o que eu teria? Dois eixos, um horizontal e outro vertical. O eixo horizontal nós chamamos de eixo das abscissais. E o eixo vertical nós chamamos de eixo das ordenadas. Normalmente, esse eixo horizontal nós chamamos de X. E o eixo vertical nós chamamos de Y. É possível fazer uma graduação nos eixos. Por quê? Porque aqui nós temos o quê? 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e 4. O que significa aqui? Isso. Na intersecção dos dois eixos, eu tenho 0. Para a direita, todos os positivos. Para a esquerda, todos os negativos. Da mesma maneira, no eixo vertical, no eixo das ordenadas. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Então, como eu posso representar o produto cartesiano A vezes B no plano? Então, está aqui um A como exemplo e um B como exemplo. Eu tenho o A, conjunto formado pelos elementos 1 negativo e 2. O B, 0, 1 e 2, certo? Então, vamos lá nos eixos. Eu graduei, o que é isso? Eu fui vendo direita, positivo, esquerda, negativo. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Quais são os elementos de A? 1 negativo e 2. Então, está aqui o 1 negativo, nessa bolinha preta, e o 2 também. No B, quais são os elementos do conjunto B? 0, 1 e 2. Está aqui o 0, está o 1 e o 2. Agora, vamos fazer o produto cartesiano. O que nós fizemos aqui? Cada elemento de A com elemento de B. Então, eu vou ter 1 negativo com o 0, certo? 1 negativo com o 1. 1 negativo com o 2. Vamos verificar isso aqui no plano. Olha, 1 negativo com 0, está aqui, ó, essa bolinha
preta. 1 negativo com 1. Essa outra aqui. Ó, estou aqui no 1 negativo e 1 positivo. Deu essa bolinha. 1 negativo com 2. Estou saindo aqui do 1, vim até aqui a bolinha. 2. Então, aqui eu tenho 1, 0, 1 negativo 0, 1 negativo 1, 1 negativo 2. Vamos passar para o elemento 2 de A, que vai ser o primeiro elemento do par ordenado. Então, eu vou ter 2, 0, 2, 0, estou aqui do eixo, 2, 1, saio do 2, vou até aqui o 1, nessa bolinha, e 2, 2. Saio do 2, do primeiro elemento do conjunto A, que é o par ordenado, 2 e 2. Então, eu saio do 2 e vou até o 2, que é essa outra bolinha. Então, aqui nós temos a representação do produto cartesiano A vezes B no plano. Então, eu fiz duas representações, diagrama de setas e no plano cartesiano. Bom, precisamos continuar? Precisamos, porque para chegar até funções, eu tenho que ter esses conceitos básicos. Então, agora eu vou entrar no que nós chamamos de relações. Então, o que significa uma relação? O que é uma relação? Então, dado dois conjuntos, A e B, não vazios, chamamos de relação qualquer subconjunto de A vezes B. O que significa isso? Qualquer subconjunto de A vezes B. Então, eu vou ter um conjunto que vai estar contido no meu produto cartesiano. Aí, a importância de nós estarmos falando de produto cartesiano. Então, vamos lá. R é de relação. Este símbolo aqui está contido, A vezes B. R está contido em A vezes B. O que significa isso? Que R, a relação, é um subconjunto do produto cartesiano A vezes B. Como que nós podemos fazer uma notação para relação? Então, nós podemos usar uma sentença aberta, que eu vou escrever XY, quer dizer, o par ordenado XY, ele pertence a A vezes B. Lembre bem que XY vai ser par ordenado um elemento do produto cartesiano. Por isso que eu coloquei aqui, pertence a A vezes B, certo? Tal que, e aí, através de uma propriedade, eu vou caracterizar por uma sentença aberta. O que eu coloquei aqui? Que o Y, segundo elemento do par, é igual ao primeiro mais 1. Então, Y é igual a x mais 1. Então, caracterizei, dei a notação de relação através de uma sentença aberta, certo? Mas será que eu só posso fazer através de uma sentença aberta? Não, eu tenho aqui nomeando os pares, quer dizer, enumerando esses pares. O que eu coloquei? 0, 1, 1, 2, 2, 3. O que significa isso? Que dentro de um certo produto cartesiano, eu escolhi, através de uma propriedade, pares onde o primeiro elemento era menor que o segundo. Então, 0, 1, 1, 2, 2, 3. Então, aqui eu tenho a representação de uma relação por meio dos seus pares. Bom, falamos no conceito do que significa, na realidade, uma relação. Fizemos ali a notação dessa relação e vamos falar agora de dois conjuntos importantes, que vêm a ser domínio e imagem. D, domínio, I maiúsculo M, imagem, que eu posso representar por DR, domínio da relação, e M, imagem da relação. O que significa isso? São dois conjuntos. Mas quem são esses conjuntos? Vamos ver. Domínio significa todo o primeiro elemento do par, quando eu tenho a relação nomeando seus pares. Então, aqui o que eu tenho? 0, 1,
e 2. Então, o domínio da minha relação foi 0, 1 e 2. E a imagem? Eu tenho os segundos elementos, que seria 1, 2 e 3. Dentro desse conceito, existe também um conceito de contradomínio. E, às vezes, a nossa imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, a nossa imagem é um subconjunto do contradomínio. Continuando com os conceitos, para chegarmos ao conceito preciso de função, vamos ver as relações ainda. Então, como produto cartesiano, as relações também podem ser representadas por diagrama de setas e plano cartesiano. Então, vamos agora conceituar a função. Então, dados A e B, dois conjuntos, não vazios, a relação f de A em B é uma função C e somente C, x pertence ao conjunto A e existe um e somente um y que pertence ao conjunto B, tal que o par ordenado x e y pertence a f. X e y são variáveis. X, variável independente, e y, variável dependente. Notações. Qual seria a notação de função? Existem várias notações. Alguma delas, f, representando função, de x em y. F de A em B, definida por f de x igual a x mais b. Podemos também, tal qual produto cartesiano e relação, e como nós vimos pelo conceito que função é uma relação específica, então também podemos representá-la por diagrama de setas ou no próprio plano cartesiano. E vários são os conceitos que temos para agregar as funções. São muitos. Dentro dos itens abordados, nós podemos ver valor numérico de uma função. O que significa valor numérico de uma função? Eu tenho uma função definida por uma sentença aberta e quero calcular o valor dela para um determinado valor de x. Então, por exemplo, eu posso atribuir a x o valor 2. Qual seria o valor dessa função definida por f de x igual a 2x mais 3? O que eu devo fazer para encontrar o valor numérico dessa função? Eu vou substituir a variável x pelo valor 2. Então, eu teria f de 2. Se x está sendo substituído por 2, na sentença eu vou ter 2 vezes 2 mais o 3. E aí eu vou encontrar que o meu f de 2, o que significa isso? Valor numérico da função para x igual a 2. Seria 7. Então, o valor numérico dessa função seria o 7. Por exemplo, se eu tiver um x igual a 3, qual é o valor numérico dessa função para o x? 3. Então, eu vou na função, vou substituir o x pelo valor 3. Então, eu fiquei com 2 vezes 3 mais 3. 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Então, da mesma maneira que nós encontramos o valor numérico da função, eu posso ter o inverso. Tendo o valor numérico da função, encontrar o valor de x, certo? Então, no caso, eu teria, por exemplo, se f de x for igual a 5, por exemplo. Então, f de x igual a 5. Quem é a minha função? Né? 2x mais 3? Então, eu vou ter 2x mais 3 igual a 5. O meu 2x será 5 menos 3. O meu 2x seria 2. Então, o valor de x seria 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, o valor de x,
1. Então, mediante o valor numérico da função, eu posso encontrar o valor da variável x. Tudo isso que nós fizemos para calcular o valor numérico ou descobrir o valor da variável x, nós podemos fazer de uma maneira prática. E aí podemos usar um material, tá? Que é a balança de funções, que eu vou chamar aqui o Zé Rodrigues, para que ele possa fazer essa demonstração. Então, para a função em questão, f de x igual a 2x mais 3, podemos utilizar essa balança, que ela mostrará a igualdade entre os dois lados. Então, no primeiro caso, para x igual a 2, então você tem, se nós atribuirmos o valor de x igual a 2, então o valor de x vai ser 2. Como é 2 vezes x, então colocaremos 2 unidades de 2, valendo 2. E mais 3 unidades. O valor numérico dessa função vai ser igual a 5, igual a 7. Ou seja, do outro lado teremos que ter 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Observe que a balança fica em equilíbrio, significando que para x igual a 2, o valor numérico da função realmente é 7. Observe que se eu tirar uma unidade, a balança entra em desequilíbrio, ou seja, o valor numérico da função não será 6, e sim 7. No segundo caso, para x igual a 3, então eu vou retirar o valor de x igual a 2 que eu coloquei, eu vou colocar 2x valendo 3, cada um. E desse lado nós tínhamos 7 unidades, mas para x igual a 3, o valor numérico da função é 9. Então precisamos acrescentar 2 unidades. 2. Observe que a balança entra em equilíbrio novamente, significando novamente que para x igual a 3, o valor numérico da função será 9. Se eu tirar ou acrescentar qualquer unidade, mudando o valor numérico da função, observa que a balança desequilibra. Se eu acrescentar uma unidade, para x igual a 10, não será o... Não, para x igual a 3, o valor numérico dessa função não será 10. E no último caso aqui, que a professora citou, se nós já atribuímos o valor da função, por exemplo, falarmos que o valor da função é 5. Então, desse lado da balança, eu vou colocar 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o valor de y, o valor numérico da função, estou falando que já é 5. Qual será o valor de x, então, que vai manter essa igualdade verdadeira? Desse lado, nós já temos 3 unidades, então vou acrescentar 3 unidades. Observe que se eu quiser falar que o valor de x será 2, então vou acrescentar 2 unidades. A balança ficará em desequilíbrio. Isso significa que x igual a 2 não é a solução. Como nós vimos aqui na lousa, x tem que ser 1. Então tem que acrescentar ser 2x e x é 1, então tem que acrescentar 2 unidades. E a balança volta em equilíbrio. E assim foi possível ver, com essa demonstração prática, o quão é fácil calcular o valor numérico de uma função. Hoje nós apresentamos um pouquinho de funções, porque como foi dito inicialmente, funções é um conteúdo amplo, mas as primeiras noções, as noções básicas de que é uma função, aqui foram apresentadas.